só porque, na verdade, eu nem viria falar sobre esse assunto, mas o que eu vejo é que, não vou querer generalizar, mas o interesse da mídia não é porque, ao me parece, não é para dar as notícias, é para dar as notícias que sejam a favor de alguém. Só isso. Por essa razão é que eu estou aqui, pedi para distribuir essa nota. Não comenta hoje como comentou quando teve uma liminar que modificou o resultado da eleição, e agora, quando se restabelece, eu não vejo a repercussão dessa forma, vejo de outra maneira. Aliás, não vejo hoje aqui alguns jornalistas que são os mais interessados em procurar onde teve ou se não teve, mas chegando à conclusão que houve, levando para uma eleição como se fosse uma eleição que tivesse fraude, e isso foi restabelecido. Então, eu estou aqui hoje, muito mais antes aqui da coletiva aí do treinador, para dizer que o Vasco segue no seu curso normal, restabelecido o curso normal. E tira a preocupação de muita gente, né? E infelizmente, esse tipo de coisa só prejudica o Vasco. É algo que é feito no sentido de atrapalhar que a gente atinja os nossos objetivos, e, infelizmente, é isso que vem acontecendo. Mas nós continuamos aqui no nosso ritmo, especificamente no futebol. O objetivo continua o mesmo e vamos atrás, vamos correndo atrás. Era isso que eu queria dizer, e posso responder alguma pergunta se me disserem. Se quiserem saber também, se não quiserem saber de nada, também está tudo bem. Tem a nota que eu já distribuí. Fala, Wellington. Presidente, quais são os próximos passos em termos de eleição? O que o senhor pode anunciar? Não tem passo, está restabelecido. Amigo, a decisão é muito clara. Está restabelecido o pleito. Estão contados os votos todos como deveriam ser contados. Agora, a única coisa que tem de objetivo e de concreto é que vão ser periciados os documentos que foram entregues, que nós já tínhamos dito antes, que foram entregues mais de 2.000 documentos. E aí tudo bem, mas que está tudo certo, que segue o normal do pleito, vai seguir. E os planos do futebol, isso trouxe algum atraso? Claro que trouxe, claro que trouxe. Trouxe. E aí, agora nós podemos, essa indefinição que foi colocada em mídia falando de candidato que já está querendo contratar A, B, C e D, traz o quê? Traz um problema interno. Problema interno. Mas o importante aqui no Vasco
especificamente no futebol, é que eles sabem com quem estão lidando. Eles sabem que tem um presidente que responde pelos seus atos e ainda mais restabelecido, como está restabelecido o andamento normal da vida aqui no Vasco, eu acho que foi atingido o futebol, sem dúvida, mas pode servir para amenizar o dano que possa ter sido causado. Sobre contratações, o senhor espera o final do campeonato para anunciar? Vamos fazer tudo no seu momento. Agora, o importante é que seja divulgado e tornado público aquilo o que está acontecendo. Essa aqui é a verdade, para todos os sentidos. Fala, mestre. Presidente. Em relação à perícia, tem alguma previsão de quando essa perícia vai terminar? Quanto tempo ela deve levar? Eu, sobre isso, o Vasco tem um escritório contratado. Aquilo está em segredo de justiça. Não é da minha parte que eu vou divulgar. Isso, aliás, é um segredo de justiça que a gente toma conhecimento pela imprensa antes de nós mesmos tomamos conhecimento. Mas, da nossa parte, a gente respeita. Nesse lado jurídico e de andamento processual, eu não vou entrar, porque não é para entrar, né? Eu acho que andamento processual e atitude que tem que ser tomada só divulga quem tem interesse em tumultuar todo o processo. O Vasco não tem interesse em tumultuar. Eu tenho certeza que... Mas os passos vão ser dados. Em relação à reunião do Conselho Deliberativo, segue normal? Dá para fazer antes de ter essa perícia? Tem alguma previsão para acontecer essa reunião? Vai seguir normal. Normal. Conforme está no Estatuto, o Conselho Deliberativo se reúne em janeiro. Mas eu tenho reunião do Conselho Deliberativo já na próxima semana, do Conselho atual. A reunião para escolher o novo presidente, já tem assim, alguma previsão de quando vai acontecer? Estatutariamente, é na segunda quinzena de janeiro. Já está previsto e marcado pela Assembleia Geral. É no dia 15 a posse e no dia 16 se faz o Conselho se reúne, elege o presidente e o vice-presidente e o Conselho Fiscal. Esse é o Estatuto. Isso acontece mesmo se tiver alguma outra decisão da Justiça? Isso pode... Não, se tiver outra decisão da Justiça. Se tiver uma decisão da Justiça, quem peça, aí, decisão judicial, a gente pode discutir, mas cumpre primeiro. Cumpre a decisão. Porque, assim, não sei se esse cenário é possível. Por exemplo, não chegar a ter a eleição do novo presidente, a reunião do Conselho, antes que acabe o atual mandato. E acabar o mandato ainda sem ter o novo... Como que ficaria o clube? O clube tem diretoria, a coisa se estende, né? É normal. Se estende. Não vai ficar acéfalo. Não é o problema de não ter o presidente. Se não elegeu por força de uma decisão, se estende o mandato, né? Claro. Fala. Presidente, pela tua experiência jurídica e pela natureza da ação, o senhor entende que pode ser uma ação que vá a tribunal superior e aí, de certa forma, perca o objeto? Porque
trata de uma eleição de agora? Quem perder, evidentemente que vai recorrer. E as coisas não cessam na primeira instância. Você entende que pode perder o objeto, a ação? Porque... Perder o objeto, não sei, mas pode ter recurso, pode. Agora, já que você entrou nisso, eu queria falar sobre como se desenvolveu algumas coisas. Ninguém teve interesse em saber como é que se forjou algumas pessoas que foram dizer isso, foram dizer aquilo, fizeram depoimentos e que ficou muito claro, que já está comprovado que foi forjado por essa chapa de oposição. E o elemento principal que levou a isso tudo é um indivíduo chamado Alain Belanciano. Ele é que levou as pessoas a fazerem um depoimento. Enquanto apresentaram 3 ou 4, não sei quantos depoimentos tem depoimento que estão nos autos já, de mais de 50 sócios votantes. E sem dúvida vão aparecer 200. Mas está nos autos. Já está nos autos. O doutor Alain Belanciano, que o senhor referiu, não é o advogado Edmundo? Não sei de quem ele é advogado. Ele é advogado contra o Vasco. E é advogado do Júlio Brandt. Júlio Brandt. Ele é que faz. Eu estou falando que ele é o advogado desse pessoal todo. Mas ele que tem levado esses depoimentos pegados... Isso vai ficar público. Eu já disse que ele induziu essas pessoas a fazer esse tipo de coisa. Alguns que apareceram aí. Mas tudo isso vai ser devidamente revelado. Isso é tudo um negócio preparado e de comum acordo com setores da mídia que têm interesse em levar isso dessa forma. Mas, como está nessa nota, a justiça prevaleceu e uma coisa que eu disse do início, a verdade prevalecerá, com certeza. Presidente, como que o senhor está vendo a participação do Horta, do Fernando Horta, ex-vice-geral do Vasco? Prefiro não comentar. Qualquer pessoa de bom senso e sem qualquer tipo de partido para A, B ou C, vê que qualifica a atitude desse senhor. As atitudes desses personagens todos só foram contra o Vasco. Aparentemente seriam contra o presidente. Mas não são contra o presidente, são contra o Vasco. Denegriu a imagem do Vasco, colocou numa situação dessa. Isso aí. O prejudicado nisso tudo tem sido o Vasco. Mas o Vasco é suficientemente forte para superar isso. E Júlio Brandt? O que o senhor fala de Júlio Brandt? Quem quer... Eles querem assumir o poder a todo custo. E as coisas não acontecem assim. Seja o que for, para eles é válido para assumir o poder. E aí entre questão de assumir o poder, eu não quero entrar no mérito, mas sei que as atitudes são no sentido de tentativa de assumir o poder a todo custo.
Quanto à impugnação tentada pela chapa do Horta, dizendo que os conselheiros, 160 conselheiros, teriam irregularidades de duplicação, o senhor tem já tomou conhecimento disso? O senhor já tem alguma ideia, já respondeu alguma coisa sobre isso? Tem o estatuto, né? O estatuto é claro. Se você quer impugnar alguma coisa, você tem o prazo para impugnar e tem que ser. Se você não faz no prazo legal, eu tenho a impressão que o presidente da Assembleia Geral já deve ter decidido por intempestiva a impugnação. Agora, isso tudo também é outra coisa. Também tem um que se juntou, que era candidato, Otto, que é o que segue, fica levando e mandando essas coisas todas. Ele perdeu absolutamente o controle e faz qualquer coisa. Qualquer coisa ele faz. Não importa. E aí vai fazendo. E se apressa logo a divulgar, mas perdeu qualquer manifestação dessa, perdeu o sentido com essa decisão. Qualquer uma que tenha, perdeu o sentido. Você tem uma decisão clara, mandando computar os votos, proclamar o resultado, e ponto. Mais alguém? Tá tudo bem? Então pronto. Distribuir o que